Graça e paz a todos, sou o pastor Silvio Dark, para mais um esmiuçando o texto com você. Em mais este esmiuçando o texto, quero trazer um assunto que considero muito problemático hoje, para algumas igrejas hoje, que é a questão: uma mulher pode ser pastora? Como entender isso? Como compreender essa questão? Muitos hoje acham que não podem, e para nós começarmos a entender e compreender essa questão, vamos tomar como base a passagem de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14 e versículo de número 34. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também a ordem, à lei. Exatamente nessa passagem que alguns pegam para dizer que uma mulher ela não pode ser uma pastora, não pode exercer um cargo de comando. Alguns até postado em alguns vídeos colocados no YouTube, alguns defendem categoricamente essa questão. Mas o que a Bíblia em si diz e o que o próprio apóstolo Paulo também fala desse assunto? Ora, seria interessante que o apóstolo Paulo uma hora fala que não pode calar, não pode falar na igreja, tem que se calar. Mas, em outras passagens, o mesmo apóstolo, ele fala de mulheres cooperadoras dele, que ajudavam ele na pregação do Evangelho. Ora, a gente precisa entender um ponto quando nós começamos a falar sobre as Escrituras Sagradas. É interessante nós compreendermos que para nós entendermos a Bíblia, nós precisamos nos reportar para o tempo, época, local. Por quê? Para quem? Para nós entendermos. E esses erros que hoje são cometidos foi simplesmente porque interpretamos a Bíblia de uma forma errônea, não entendendo a mentalidade e a colocação e o porquê que o autor está falando, qual é a situação daquele momento, daquele local, por que é que ele está agindo assim. Note que as expressões, quando falam da mulher, por exemplo, não cortar o cabelo, da mulher usar um véu, da mulher não falar em público, isso tudo está centralizado em uma única área, que se chama cidade de Corintos. Por quê? Era a cultura local. A cultura local era assim. E Paulo está exatamente dentro dessa cultura, evangelizando, doutrinando, ganhando almas, dentro dessa cultura que trazia essa proibição para que uma mulher pudesse falar em público. Então a gente precisa primeiramente entender aonde o autor está. Qual é a situação, qual é o cenário, qual é o tempo, o local, o porquê. E essas indagações ela tem que ser feita para que a Bíblia por si só fale o que está acontecendo. Vem comigo analisarmos, esmiuçarmos alguns textos. Quando nós falamos que uma mulher não pode ser pastora, e alguns tomam base exatamente com isso, porque se a mulher não pode falar, logo a mulher não pode ter
uma função de liderança. Há uma passagem que o próprio Jesus ele fala da questão da mulher ficar em silêncio, lembrando que toda a Bíblia foi escrita em uma cultura extremamente machista, que é a cultura judaica da época. Era extremamente assim. Tá? A Bíblia foi escrita dentro dessa cultura. Porém, isso foi quebrado após a crucificação, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão de Jesus, e quando deu-se aí as questões aí de evangelização, onde vão surgir aí as cartas e etc e tal, alguns desses pontos começaram a ser quebrados. E aí perguntaram o seguinte: pastor Silvio Dark, pode uma mulher ser pastora? E eu digo, qual a implicação que tem? Se uma mulher não pode ser pastora, então um homem também não pode ser pastor. Primeiro, que o nosso conceito de pastorear vem de um conceito antigo que é pastorear ovelhas. Nesse caso, destaca aí Davi, destaca-se aí Moisés, destaca-se aí Rebeca, destaca-se aí Zípora. E no caso de Zípora tem algo interessante, porque no caso de Zípora já pastoreava ovelha antes de Moisés. Na verdade, foi Zípora que ensinou Moisés a pastorear a ovelha, o rebanho do teu pai, Jetro, ou simplesmente Reuel. Ela que ensina todo o ofício para Moisés. Se partimos desse princípio, então ela teria, no caso, o direito maior. E interessante que, se nós examinarmos agora alguns textos, que é o que nós vamos fazer, em Efésios capítulo 4, versículo de número 11, olha só o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, e no versículo de número 11, o próprio apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, olha só: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profeta, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então esse negócio que às vezes não pode ter pastores, porque tem algumas pessoas que defendem que a Bíblia não fala nem de ter pastores e nem de ter pastores. Muito pelo contrário, está aqui a prova real. Contra fato não existe argumento. É Paulo que está falando. A igreja em Éfeso, ele está dizendo o seguinte: Deus chamou um para isso, um para aquilo, um para essa posição, outro para essa posição, um para pastores, outros para doutores. Então Paulo reconhecia a função pastoral. Paulo reconhecia essa função pastoral, não só de homens como também de mulheres também, que Paulo reconhecia, porque Paulo foi um dos maiores que teve cooperadores, tanto homens como mulheres, pessoas que ajudavam ele nas ministrações. Por exemplo, se nós formos examinar a questão de Romanos capítulo de número 16, Romanos 16, e o versículo é o de número 1 em diante. Romanos 16, versículo 1 em diante. Paulo vai dizer o seguinte: recomendo vós, pois, Féber, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Olha, Féber era uma mulher que serve nessa igreja. Féber era uma cooperadora de Paulo. Era uma cooperadora de Paulo. E aqui Paulo vai narrar no capítulo 16 de Romanos, que para nós entendermos a carta aos Romanos, precisamos entrar pela porta dos fundos. Essa é a grande verdade, para nós entendermos a carta aos Romanos. E Paulo vai dizer, já cita o nome de uma mulher: para que recebeis no Senhor, como convém os santos.
No versículo de número 3, para a gente já pegar logo os nomes, vai dizer: saudai a Priscila e Áquilas, meus cooperadores. Pessoas que ajudavam Paulo, não só na igreja, como na ministração. Aqui ele cita Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Na casa de quem? Aqui, de Priscila e de Áquila. Então, logo aqui nós temos um casal envolvido na obra de Deus. Inclusive, Priscila, que se destaca, que é uma das mulheres no conceito paulino, que se destaca estrondoosamente. Então, Paulo vai narrar aqui várias questões de mulheres cooperando com ele. Paulo também, para a gente entender, quando Paulo fala nas cartas aos Coríntios, Paulo respeita uma cultura local, uma cultura essa local, que isso era apenas uma questão cultural. Podemos ver no fato de que a Bíblia menciona mulheres chamadas por Deus para serem profetisas, até mesmo ocupar cargos de liderança na igreja. Por exemplo, Débora era juíza. Como que pode uma juíza ser juíza sobre todo Israel e não abrir a boca? Não tem como. Como que pode uma mulher não abrir a boca? Mas aí você pode ter perguntado, mas pastor Silvio Dark, essa cultura aí veio após o Antigo Testamento? Ok, então vamos para o Novo Testamento, sem problema algum. Juízes 4:4, que vai destacar, né? As filhas de Filipe, que eram profetisas, em Atos 21:9, nós vamos examinar Atos 21:9, e aparece lá as filhas desse Filipe. 21:9, tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. 4 filhas donzelas que profetizavam. Nós estamos aonde? Nós estamos no Novo Testamento. Olha como que muda, como que a questão cultural às vezes fala um pouco maior. Então, para isso a gente precisa entender a mentalidade de Paulo. Em Coríntios, Paulo fala porque ele está dentro de um conceito cultural. Só que quando ele sai de lá, já não é mais aquilo. Com Paulo, as mulheres teve a liberdade de se explanar e de assumir lideranças em igrejas que Paulo fundava. Por exemplo, o próprio Paulo contava com a cooperação das mulheres na pregação do Evangelho, registrado em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 12. Vamos examinar novamente aí Filipenses. Vamos pegar Filipenses, capítulo de número 4, e o versículo é o versículo de número 2 e o versículo de número 3, 2 e 3. Rogo Evódica e rogo Sinti que sinta o mesmo no Senhor, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudem essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. E com Clemente e com outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Ele citou 2 mulheres aqui que estavam trabalhando com ele no Evangelho. Então, por aqui já fica explicado
que uma mulher ela pode assumir, sim. Assumia no tempo de Paulo, assumia no Antigo Testamento, assumia no Novo Testamento e continua assumindo nos dias de hoje. Então, uma mulher pode ser pastora? Temos base bíblica para isso, para que não somente seja uma pastora, não somente seja uma líder, mas seja uma pregadora. A finalidade é que o reino que é o todo, esse reino se desenvolva, esse reino cresça. Então, biblicamente, colocado aqui, biblicamente, a gente vê não só nas cartas paulinas, no Antigo Testamento, no livro histórico da Bíblia, Atos, do Antigo e do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, que tinham mulheres, sim, que assumiam o papel de liderança, pregavam, ajudavam, profetizavam. E hoje não é diferente. O que temos hoje é o machismo, de não querer aceitar, de não querer compreender, de não querer, talvez, dar o braço a torcer. Mas, grifo meu, tem muita pastora aí que faz um trabalho de excelência, melhor do que muitos pastores. Então, respeitar cada um é o melhor, porque a Bíblia assim respeita e dá o respaldo para que todos trabalhem em prol de um único reino. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, teu ministério, tua chamada. Fique em paz. Até o nosso próximo esmiuçando o texto. Abraço.